Como vai, amados? Tudo bem? Eu sou o Pastor Peniel, estamos aqui novamente na nossa base de missões, aqui aos fundos da nossa base de missões, juntamente com os passarinhos, com os gatos, cachorros, às vezes os pedreiros dão umas batidas aí também. A gente vai seguindo, né? Vamos seguindo, você entende, a gente não tem estúdio, não tem nada, mas a gente segue aqui falando sobre missões. Hoje eu quero falar um pouco sobre métodos de trabalho. O primeiro dele que eu quero falar é sobre o método chamado método universal. Amado, esse método universal é quase que uma canonização de uma metodologia, tá? De trabalho. Acontece geralmente assim, um determinado irmão em algum lugar no planeta Terra recebeu uma orientação de Deus sobre um determinado método. Ele aplicou na região dele, deu muito certo, e alguém pegou aqui dali e traz para o outro lado do planeta Terra acreditando que vai dar certo. Amado, tendo em vista que o ser humano é diferente, o ser humano que tem visões diferentes, cosmovisões diferentes, trabalha sobre pressões e temperaturas diferentes, é muito óbvio que a gente vê que isso aí não vai dar certo, tá? As metodologias, elas não são universais. Os princípios de Deus, nós já falamos sobre isso aí. Se você quiser ver um vídeo que nós fizemos um tempo atrás, é só procurar depois que terminar esse vídeo aqui, você anota aí, você coloca princípios, métodos e princípios. Aí coloca Peniel Dourado, que eu acho que vai aparecer o vídeo aí no YouTube, né? Então, os princípios de Deus, eles são universais, mas os métodos não. De uma etnia para outra etnia, a coisa é diferente. De um país para outro país, a situação funciona totalmente diferente. E por mais que as pessoas que não têm entendimento disso colocam na cabeça e falam, não, o que eu estou desenvolvendo é para o mundo inteiro, pode ser desenvolvido, isso não funciona. Outra metodologia muito aplicada é a chamada metodologia do Deus vai nos ajudar. Gente, é muito engraçado isso aí, sabe? Isso aí é o seguinte, são aquelas pessoas que se empolgam com missões, querem fazer as coisas, não tem um entendimento do que elas vão fazer, não faz um planejamento do trabalho que vão fazer, não tem uma preparação para trabalhar com a etnia, não tem uma preparação financeira, o camarada não tem preparação de nada, mas ele está naquela orientação de que Deus nos ajudará. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? É o seguinte, aprendi com pessoas mais velhas, né? Os mais pastores, mais antigos, com mais experiência. A gente aprende o seguinte, Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer, tá? Aquilo que você pode fazer, pode esquecer, Ele não vai fazer. Deus, Ele entra para fazer algo quando você não tem condições, quando Ele colocou você numa situação que você não teve tempo de se preparar para aquela situação ali. Pastor, do nada Deus me orientou, eu saí de uma região e ir para outra região, você não teve tempo nem nada. Aí entra o mover de Deus. Mas se Deus está te falando aí 5 anos antes, se Deus está te falando aí 2, 3 anos antes, Ele está te falando com antecedência sobre um determinado trabalho, é para que você possa se aperfeiçoar e aprender, e estudar e se preparar para aquele determinado momento. E essa teologia do Deus vai me abençoar, de Deus dará, né? E de Deus vai fazer por mim porque eu não quis me preparar antes, porque eu sou um baita de um preguiçoso mesmo, essa teologia não vai funcionar. Você vai simplesmente ser uma trava, vai chegar lá no campo e não vai estar preparado o suficiente, não vai haver uma preparação para aquele determinado momento, e depois não adianta jogar a culpa em Deus e nem em Satanás, que a culpa é sua mesmo. Pastor, eu não estou fazendo nada aqui na França. Deus falou comigo há 10 anos atrás que eu iria para a França e eu iria fazer um grande trabalho na França, pastor. Mas eu estou aqui, estou passando aperto, ainda não sei falar francês, eu estou isso, problema disso, a gente não consegue alcançar ninguém, esse povo é complicado, é isso, barqueiro e tanta coisa. 10 anos atrás, o camarada não sabe nem falar francês. Meu amado, se Deus falou com você há 10 anos atrás, era para você já ter entrado num curso de francês já há muito tempo. Você era para estar agarrado com os livros de história da França. Você era para estar aprendendo um pouco da cosmovisão do povo francês, entendendo um pouco a cabeça do povo francês, para que quando você pisasse nessa França, você tivesse um mínimo de preparação para fazer alguma coisa. 10 anos atrás, filho, essa teologia de Deus fará por mim, não, olha, sinceramente, não funciona. Tá entendendo? Vou deixar aqui uma... Tá entendendo? Tá entendendo? Tem irmão que gosta de Deus, esses meus, tá entendendo? Eu vou deixar uma coisa aqui pra você. Querido irmão, você que
que quer ir para o campo, tem uma palavra de Deus. Deus já falou com você já há 2, 3 anos, 4, que você vai para o lugar, aprenda uma coisa. Se chegar o momento de Deus para você ir para aquele determinado lugar, Deus te apertar para você ir para lá, e se você não se preparou, e você chegar lá, e você colocar trava para o desenvolvimento do trabalho, Deus vai cobrar das suas mãos a falta sua de capacidade. Não adianta nem dizer que foi Satanás que brecou o negócio. O problema é você que não se preparou para ir para o campo de missões. Interessante, né? Que nesse tema ninguém encontra aquele texto de Lucas capítulo 14, que fala que o homem foi construir uma torre. O que ele fez? Ele foi fazer um cálculo. O rei foi fazer guerra, o que ele fez? Ele também foi fazer o cálculo de quantos soldados que ele tinha para poder ir para a guerra. Não, ninguém conta isso aí, ninguém faz cálculo, ninguém se prepara para construir torre e ninguém se prepara para ir para a guerra, né? Então, vou terminar aqui nosso vídeo falando sobre a chamada estratégia única para cada região, para cada povo. Por mais que você possa replicar um determinado tipo de trabalho, vou dar um trabalho muito simples que todo mundo faz, abrir igreja, abertura de igreja. Então, você abre igreja no Brasil, você vem para cá para a Bolívia, você abre igreja também, você vai lá para o Peru, você abre igreja, você vai para a França, você pode abrir igreja, você vai para a África, você abre igreja, para algum país da África, você vai abrir igreja. Tudo bem, essa é uma estratégia que você vai fazer, criar aquele povo, formação de obreiros, batizar pessoas, discipulado. Quando chegar o tempo, a construção do templo, porque as pessoas necessitam congregar em algum lugar, isso é uma estratégia para abrir igreja. Mas não é porque você está usando uma estratégia replicada, que isso acontece desde a igreja primitiva, né? Uma estratégia que você vai usar as mesmas metodologias, com os pontos e vírgulas, tudo do mesmo jeito que você fez lá no seu estado, aqui na Bolívia. Não vai funcionar. A forma de você abrir igreja no Brasil, no Nordeste do Brasil, e de você abrir igreja aqui na Bolívia, no Peru, no Equador, em algum país da Europa, é totalmente diferente. São estratégias de trabalho diferentes, métodos, forma de trabalhar iguais, vamos dizer assim, mas a estratégia de desenvolver o trabalho é diferente. Então aprende isso para cada região, para cada etnia, para cada povo, para cada lugar. Por mais que isso não existe uma metodologia, não existe uma cartilha única. A palavra de Deus, ela não está presa a uma metodologia. A palavra de Deus, ela traz para nós princípios para que a gente possa usar muitas vezes as nossas metodologias. Deus vai utilizar o ser humano utiliza a metodologia, e algo que a gente aprende é que Deus usa os homens e os homens usam os métodos. Mas por mais que a gente use o nosso método em um determinado lugar, quando você vai para outro lugar, você tem que aprender, às vezes de um bairro para outro. Pastores que abrem igreja sabem muito bem disso aí. Você está morando numa cidade, tá quente aqui, ó, tô suando aqui, é brincadeira, tá calor aqui em Santa Cruz, viu? Você vai abrir uma igreja num bairro, você usou uma estratégia, deu certo. Você vai para outro bairro, às vezes é vizinho, você vai lá, usa mesmo, a estratégia não dá certo. Aí você vai orar a Deus, aí Deus dá uma modificação, não, aqui atua assim, a coisa dá certo e flui e vai para frente, né? Quem tem experiência disso sabe como funciona. Se você vai trabalhar com uma etnia, é muito importante, de uma etnia para outra, a situação é diferente. Eu já trabalhei com os guaranis lá no Paraguai, pastor, e eu fiz assim, 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 deu muito certo. Aí você vem trabalhar com os quechuas aqui da Bolívia, não dá certo. Pastor, eu já trabalhei mais de 10 anos com o povo ticuna lá no Amazonas e Deus abriu as portas e nós fizemos isso. Aí o camarada vem aí para cá, para a Bolívia, vai trabalhar com os aimaras, ele tenta fazer a mesma coisa e não dá certo. Por quê, amado? Cada povo tem a sua característica específica. Amém? Eu vou terminar aqui falando o seguinte. Para cada povo e cada região também, existe uma chave de acesso. Tá? Vamos pensar assim, existe uma chave de acesso. E essa chave, o missionário ele tem como obrigação buscar de Deus a orientação, a sabedoria de Deus, para que Deus possa dar essa chave, no sentido figurado, tá? Para que você possa acessar e abrir aquela porta e entrar, e obter acesso com aquelas pessoas, gerar conexão, pregar o evangelho, falar de Jesus a essas pessoas e chegar ao ponto de discipulado. Se você simplesmente pegar a chave que você utilizou lá no determinado povo e você vai para outra região e vai chegar na outra porta e vai tentar abrir, você vai chegar à conclusão que aquela chave da outra região não cabe naquela outra porta.
Cada porta, cada fechadura tem sua chave. Isso são as metodologias no campo de missões. Bom, vou terminar aqui te convidando a você se inscrever no nosso canal. A gente está sempre aqui falando sobre missões. Estamos aqui numa sequência de vídeos falando sobre a questão dos métodos de trabalho, de como você desenvolver aí o seu projeto, tá? Essa lista de vídeo. Eu quero convidar você também a se inscrever para receber nossos e-mails, tá? Na descrição aí embaixo tem para você cadastrar o teu e-mail. E aí você fica ligado, toda segunda-feira você recebe um e-mail nosso aí falando sobre missões, tá? Forte abraço, Deus abençoe e continue orando por nossas vidas. Até mais.